No vídeo de hoje, o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Gabigol roubando a cena. E olha que ele só jogou 45 minutos, mas anunciando a sua saída do clube. Papelão na Arena MRV, protagonizado por diferentes agentes. Aliás, falando em Gabigol e papelão, estaremos diante de um papelão do antigo técnico do Flamengo na comparação com o trabalho feito pelo Felipe Luiz? Eis a questão. Muita coisa pra gente falar hoje nesse vídeo. Like, se inscreve, ativa o sininho, bom almoço, rumo a 260 mil inscritos por aqui. QR Code na tela, hoje tem o Santos jogando na Série B, tem oportunidades dentro da AG, o Santos ficando muito perto aí, né, desse acesso matemático e finalmente do título também. Aproveite para conferir as odds com responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, QR Code na tela. Começo sempre pelo vencedor, Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. O Flamengo chega ao 5º título na competição e ele sobe um degrauzinho na prateleira histórica da Copa do Brasil. Ele é o 2º maior vencedor da história dessa competição, com 5 conquistas. E são 10 finais de Copa do Brasil. Então, uma coisa inegável, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, em outros momentos, a tradição do Flamengo nesse tipo de competição. A tradição do Flamengo no futebol brasileiro. Nós estamos falando de uma das mais tradicionais e vencedoras equipes do futebol brasileiro em todos os tempos. E olha que a história do Flamengo, ela, principalmente se a gente levar em consideração anos 90, anos 2000, início dos anos 2000, ela foi marcada por gestões muito ruins, por desorganização, mas uma camisa muito forte, uma torcida muito grande que fazia o Flamengo superar a ele mesmo, ser campeão superando a si próprio. Muitas vezes o Flamengo, para ser campeão de algo, o maior obstáculo era ele mesmo. Era a bagunça que era a Gávea, os chefes de organizada que mandavam e desmandavam, as diretorias irresponsáveis que gastavam mais do que tinham, gastavam o que não tinham, enfim. E mesmo assim o Flamengo volta e meia batia campeão. Essa regularidade o Flamengo só conquistou na segunda década dos anos 2000 para cá, no início de trabalho, de reestruturação, com bandeira, toda a história a gente sabe. Culminando nesse período de 19 para cá, onde o Flamengo praticamente todo ano está batendo um título importante. Ah, mas as principais competições do ano não vieram, Libertadores e Brasileiro. Verdade, verdade. O Flamengo teve, nesse período de 19 para cá, anos até melhores do que esse. Mas não dá para dizer que esse título não salvou a temporada. Eu acho que não é a principal competição mesmo. Há uma frustração por ter caído tão cedo na Libertadores e por um adversário tão limitado como o Peñarol, que depois tomou 5 na semifinal, né? Agora, ganhou uma Copa do Brasil, gente. Ganhou a principal Copa Nacional. Dizer que isso não salva o ano de alguma forma, não dá pra dizer que foi espetacular, perfeito, maravilhoso, mas pô, você ganhou a Copa do Brasil, amigo. Também não vai chegar a dizer, ruim, né? Peraí. Eu entendo que o sarrafo seja alto, tudo que é relacionado ao Flamengo às vezes é superdimensionado, né? Pro bem, pro mal. E eu entendo que o patamar financeiro que o Flamengo alcançou o possibilita hoje pensar maior do que todo mundo e talvez ter uma cobrança também maior, aí é consequência, né? Do que todo mundo, mas também, ganhar a Copa do Brasil não é nada. Não, gente, peraí. Você ganhou a Copa do Brasil. Você eliminou no caminho um Bahia, que recebeu o maior investimento da sua história. Você eliminou um Corinthians com toda a sua força, a sua tradição, com bons jogadores, decidido na Arena MRV, ficando com um jogador a menos na Arena MRV e tendo que se virar para aguentar a pressão. E você bateu na decisão, goleando no agregado, enfiando 4 no agregado, o Atlético Mineiro. Um time 2 vezes campeão de Copa do Brasil, um time finalista dessa Libertadores da América. E ganhando o título na casa dos caras e ganhando o jogo lá dentro. Então, peraí. Não vamos diminuir o feito do Flamengo, por favor. É um feito relevante, é significativo. E aí eu queria falar sobre Felipe Luiz e até pegando o gancho do que aconteceu em Itaquera, enfim, e é inevitável essa comparação. Eu vou falar do Gabigol já já. Gabigol é um capítulo à parte nessa análise do Flamengo aqui. Mas eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz, em 4 jogos na Copa do Brasil, aumentou o constrangimento do antigo técnico do Flamengo, Tite, na hora de avaliar o próprio trabalho. Porque veja o que foi o Flamengo nas mãos do Felipe Luiz. Aliás, de novo, né? O Flamengo é campeão de Copa do Brasil trocando um treinador na reta final, o cara chegando e batendo campeão. Tipo o Ney Franco foi em 2006. Né? O Felipe Luiz, ele, contra o Corinthians no primeiro jogo, tem uma atuação de amasso no primeiro tempo. Velocidade, intensidade, pressão.
e um resultado que ficou curto diante daquilo que o Flamengo fez no Maracanã. Poderia ter sido muito mais. Verdade que no segundo tempo o Corinthians melhora, quando o Ramon Dias finalmente entende que a opção por Coronado e Garro juntos não deu certo, enfim, é uma outra história, chega até a mandar a bola na trave, mas o Flamengo poderia sair do Maracanã com um resultado maior. Tamanho o atropelo de início de jogo para cima do Corinthians. E no segundo jogo, e aí a gente tem que falar do peso, da importância do dedo do Felipe Luiz, sem lá ele. No segundo jogo, ele perde um jogador expulso aos 28 minutos. Importante lembrar isso. O Bruno Henrique é expulso em Itaquera aos 28. Ele tira o Gabigol, ele põe o Fabrício Bruno, ele perde essa figura ofensiva que é o Gabigol, ele monta o time numa estratégia de defesa, numa estratégia de resistência e resiste muito bem. Não é fácil no futebol de hoje em dia, ainda mais na casa do adversário, ainda mais numa semifinal, ainda mais com o adversário precisando só de um golzinho para levar para os pênaltis, você passar mais de 60 minutos se defendendo com um jogador a menos e assim, se defendendo bem. Porque o Corinthians foi lá, criando as suas chances, tentando, finalizando, lançando. Foram 14 finalizações do Corinthians, mas não foi aquele desespero da bola que passou raspando o tempo todo, 5 bolas na trave, o Rossi tendo que fazer 10 milagres, o zagueiro tirando 8 bolas em cima da linha. Foi a pressão esperada e que com o avanço do jogo dava a sensação de que o Flamengo resistiria a ela. Eu brinco que se Corinthians e Flamengo ainda estivessem jogando agora a semifinal, hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro, o Flamengo continuaria sem tomar gol. Porque o Flamengo foi muito consistente a partir daquele momento. Vem a final contra o Atlético e o Flamengo poderia ter matado o jogo no Maracanã, matado a decisão no Maracanã. Teve chance para fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. No segundo tempo fez o terceiro, poderia ter feito o quarto. Toma o gol do Kardec, a coisa fica meio reaberta, mas no Maracanã, durante 35 minutos do segundo tempo, mais os 45 do primeiro, o Flamengo foi dominante. Estamos falando de 80 minutos, em que o Flamengo foi claramente superior ao Atlético. Em velocidade, em intensidade, em pressão, em saída de bola, espaços encontrados para jogar, nenhuma dúvida. O 3-1 ficou barato para o Atlético. A decisão já era para ter acabado no domingo passado. E o jogo de ontem, como é que foi? O Atlético tinha mais posse. No geral do jogo, ele finaliza um pouco mais do que o Flamengo. O Hulk apareceu muito mais pro jogo do que no Maracanã. A mudança de estrutura tática, ela ontem favoreceu o Hulk. O Zaratio vindo um pouquinho mais de trás, o Arana chegando mais na linha de fundo do que no primeiro jogo. O Hulk teve oportunidades no primeiro tempo, no Maracanã ele ficou encaixotado, mas o Flamengo se defendeu bem. Léo Ortiz, o Flamengo tinha um grande problema de bola aérea. E as bolas aéreas começaram a vir em maior número no segundo tempo para a área do Flamengo. O Léo Ortiz cortou todas. O Léo Pereira cortou todas. O Fabrício Bruno, quando entrou, cortou todas. E por baixo também, não só pelo alto. Uma defesa que tinha seríssimos problemas com o Tite. Então veja, o Flamengo se defendeu bem e atacou bastante na Arena MRV. Então, o equilíbrio eu acho que foi a grande marca desses 4 jogos do Felipe Luiz na Copa do Brasil. Quando o Flamengo precisou defender, defendeu bem. Quando o Flamengo teve um homem a menos, precisou se defender mais ainda, se defendeu bem. Quando o Flamengo precisou atacar e dominar o adversário, ele fez isso nos 2 jogos do Maracanã. Quando teve oportunidade de pegar um Atlético que se mandou pra cima e que ficou aberto, o Flamengo teve várias chances ontem de ganhar o jogo por mais de 1-0, de matar a decisão antes dos 38 do segundo tempo, 37, quando sai o gol do Plata, não fosse o Everson. Aí eu acho que ontem é muito mais mérito de um goleiro que estava numa noite inspirada do que demérito dos jogadores do Flamengo. Então o Flamengo com o Felipe Luiz se defendeu melhor, atacou melhor, competiu melhor e isso com pouquíssimo tempo de trabalho. Ele chegou e ele mudou o time imediatamente. Ele pegou uma data FIFA entre um jogo e outro do Corinthians. Ele teve tempo, ele teve a data FIFA. Não, ele não teve tempo, uma porção de jogador convocado. Ele fica aqui 10 dias treinando na data FIFA sem vários jogadores importantes, porque os caras têm que ir para a seleção. E ele dá resposta em pouquíssimo tempo. Trabalho do Tite. O Tite é um profissional renomado, é um profissional de conquistas, é um profissional de 2 Copas do Mundo como técnico de uma seleção tão importante quanto o Brasil. Ele não treinou a Coreia do Norte na Copa do Mundo, desculpa. Ele não treinou a Arábia Saudita, ele treinou o Brasil em 2 Copas do Mundo. Isso é relevante. Eu não vou discutir a história do Tite, eu não vou discutir a importância dele, a qualidade dele, o que ele entende de futebol, mas assim, o trabalho dele no Flamengo é um constrangimento, é um suco de constrangimento, é um suco de vergonha.
Por um treinador, cara, que chegou agora do sub-20, irmão. O Felipe Luiz ainda é um treinador jovem, ainda vai errar. A minha régua, gente, ela não varia, tá? De um para outro. Ah, por que o fulano você diz que não tá pronto e o outro você diz que tá pronto, sendo que os dois são jovens? Eu espero que os dois errem. Eu espero que todo treinador jovem cometa erros. Também entendo que o Felipe Luiz tem um grande elenco nas mãos e você pode me dizer, poxa, mas também é mole com o elenco do Flamengo. Mas, meu Deus, o Tite tinha o mesmo elenco. Esse argumento, para usar com o Felipe Luiz, ele fica difícil, porque o Tite tinha o mesmo time na mão. E ele não conseguiu fazer 30% do que o Felipe fez esse time jogar nas semifinais e na final da Copa do Brasil, meu Deus do céu. Né? Então, precisamos olhar as nuances de cada caso, as peculiaridades, as particularidades de cada caso. Constrangimento. Suco de constrangimento o trabalho do Tite. Eu tenho a sensação que o dia que a seleção brasileira trouxer um treinador de fora, mas um treinador mais capacitado do que tem trazido ultimamente, vai ser o mesmo suco de constrangimento. A gente vai olhar para o que o Dorival fez, a gente vai olhar para o que o Diniz fez, para o que o Tite fez e vai falar, nossa senhora, que vergonha. Eu acho que nós vamos passar por isso. A partir do momento em que a seleção finalmente conseguir trazer um técnico de primeiro nível internacional para cá. Eu acho que vai ser a mesma coisa. E olha que o Felipe Luiz não é um técnico de primeiro nível, não é um técnico multicampeão do profissional. Ele começou ontem praticamente, do ponto de vista histórico. Ontem. E fez o que fez. Pegou o trabalho do Tite, ó. Expôs para o mundo. E eu, sendo muito justo aqui, disse isso antes até do resultado. Para mim, o título ontem, ou não, assim, o resultado de ontem, independentemente do resultado de ontem, já era possível concluir que o trabalho do Tite foi um constrangimento total. Que o trabalho do Felipe Luiz elevou rapidamente o nível do Flamengo. Já ficaria essa sensação. Só que o título, ele dá um carimbo nisso, né? Ele dá um selo, uma chancela nesse tipo de opinião, que já era a minha opinião antes mesmo do resultado de ontem na Arena MRV. Então foi o Flamengo que foi um campeão absolutamente justo, merecido. O Rossi apareceu bem quando precisou aparecer. Fez a cera que todo goleiro faz. Não vejo nada que o Rossi tenha feito ontem que seja um escândalo comparado com o que todo mundo no Brasil faz. Não acho que o Flamengo precisou de grandes artifícios anti-jogo. Não foi um jogo feio. Foi um jogo em que as duas equipes atacaram, quiseram jogar. O jogo não teve 20 faltas. Uma final de campeonato com 19 faltas é raro, é difícil acontecer. Foi o que aconteceu ontem. Aliás, o Klaus conduziu muito bem. Muito dessas 19 faltas também tem um pouco da condução do árbitro, que deixou o jogo correr. Eu acho que nas duas partidas, o Klein no Maracanã e o Klaus ontem na Arena MRV, não tivemos grandes problemas quanto à arbitragem, sinceramente. Tem o lance lá do amarelo do Lianco, que muita gente poderia interpretar como uma chance clara e manifesto. Acho que você tem que observar principalmente a questão da distância, que é um dos 4Ds lá, e acho que o amarelo resolveu o lance, o amarelo que o Lianco levou ainda no primeiro tempo. Michael se esforçou bastante, tentou bastante, o Bruno Henrique entrou bem no jogo no segundo tempo. Plata entrou bem no jogo, fez um belíssimo gol. A única chance de vencer o Everson ontem era num toque de classe, numa cavadinha, num lance para surpreender, porque o Everson estava fechando bem demais, estava pegando tudo. O Wesley foi um dos grandes jogadores do Flamengo nessa final. Um excepcional jogo no Maracanã e ontem muito bem, também apoiando, também atacando e também recompondo. Enfim, um merecidíssimo campeão de Copa do Brasil, que bota 73 milhões de reais no bolso. O combo, né, geral aí, o global que o Flamengo arrecadou como campeão da Copa do Brasil ultrapassou 70 milhões de reais. É um dinheiro realmente excepcional. Quero falar do Gabigol e depois eu vou falar dos vexames do Galo. Vou falar do Gabigol aqui, é curioso, né? Como o Gabigol sai no intervalo e parece que não gostou de sair. A imagem mostrou o Gabigol no banco meio que esbravejando ali, provavelmente contra a substituição do Felipe Luiz, a entrada do Bruno Henrique no lugar dele. E o Gabigol é o centro das atenções no final, quando ele chama os colegas da TV para entrevista, ou é chamado por eles, enfim, aí tanto faz. E nessa entrevista ele revela que está saindo do Flamengo e ele dispara críticas contra o Tite e contra essa diretoria do clube. Então eu vou dizer tudo que eu penso aqui sobre esse episódio do Gabigol. Sobre o Gabigol para a história do Flamengo, eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso só registrar por uma última vez, já que a era Gabigol está acabando no Flamengo. Gabigol é o segundo maior ídolo da história desse clube. Gabigol é o maior ídolo do clube nesse século. Gabigol sai com 13 títulos. Quantos jogadores conseguem sair de um clube com 13 conquistas e sendo protagonista em praticamente todas elas?
praticamente todas tiveram a participação direta do Gabigol, a influência do Gabigol, o peso do Gabigol, o rosto do Gabigol. O Flamengo fez 4 gols na final e fez metade dos gols. Então é inegável, Gabigol fecha a página mais importante da história dele. Nem mesmo a trajetória dele no Santos, onde ele foi criado, tem muito carinho, não foi 10% do que ele fez no Flamengo. Então é a página mais importante, é o capítulo mais importante da história do Gabigol. O que ele vai construir daqui pra frente a gente não sabe. Eu acho que o Gabigol tem lenha pra queimar, o Gabigol não tem nem 30 anos, o Gabigol não acabou pro futebol. Mas eu confesso pra você que se for concretizado tudo que saiu ontem de Cruzeiro, de salário na casa dos 3 milhões, eu fico muito surpreso com um jogador que há 20 meses vem mal. O saldo do Gabigol nos últimos 20 meses é um saldo negativo, de atuações ruins. O Gabigol nesse ano não tem nem 10 participações para gol. É que ele faz 2 gols numa final de Copa do Brasil. Mas eu não posso ficar refém de uma análise de 1, 2 jogos. Eu preciso analisar o global. Nós estamos falando de 20 meses de um jogador em queda. E que está saindo para ganhar provavelmente mais do que o dobro no Cruzeiro, se isso se confirmar. Eu ainda me espanto com certas coisas no futebol. Mas também acho que o Gabigol pode dar muito certo em qualquer outro clube da Série A. Depende muito dele. Depende muito do seu nível de entrega, do seu nível de comprometimento, de motivação, de foco, do seu nível físico. Depende dele, porque a qualidade ele tem, e o poder de decisão ele tem, e a personalidade ele tem. Ontem a gente estava na live da TNT Sports, e aí no pré-jogo a gente estava mostrando a imagem ao vivo do aquecimento. Antes e depois do jogo a gente pode mostrar as imagens ao vivo do estádio. E o Gabigol estava passando perto da torcida do Atlético, e a torcida começou com eu acredito. E ele começa a vir para a torcida assim, grita mais, isso, eu gosto assim, grita mais. Ele é movido a isso. Ele é movido a jogo grande, ele é movido a decisão, provocação, intimidação. Ele cresce, tem jogador com esse ambiente hostil, sucumbe, some. O Gabigol cresce, o Gabigol floresce nesse tipo de situação. Eu gosto muito de jogador assim. Eu acho que jogador assim tem um valor absurdo, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só a personalidade. Mas o cara que, né? O Atlético tem o Davidson. Que é um outro estilo, é um outro nível de provocação. Eu acho até mais simpático, bem mais simpático que o Gabigol, inclusive. O Gabigol é um cara que atrai antipatia das torcidas rivais. O Davidson, você não consegue nem ficar puto com ele, né? É outro nível. Mas é bom, cara. É raro. O poder de decisão que o Gabigol tem é uma característica rara. Então, é isso. O Gabigol fica pra história. Acho que todo torcedor do Flamengo, quando olhar pra trás e lembrar do Gabigol, tem que lembrar com muito carinho. Ele vacilou com o clube algumas vezes? Sim. Vacilou. Né? A história da camisa do Corinthians e outras histórias. Sim. Mas ele deu muito mais ao clube do que o contrário, né? Ele deu muito mais ao Flamengo do que tirou, né, em termos de desgaste, de erros e tal. Muito mais. O saldo dele é muito positivo com o clube, com a história do Flamengo. Que ele seja colocado no lugar correto da história. Gostando ou não, achando antipático ou não, gostando do estilo ou não, irmão, você tem que reconhecer. Gabigol, na história do Flamengo, foi gigantesco. Se um dia forem colocar, vou botar umas 3 estátuas aqui, dos 3 maiores ídolos na história do Flamengo. Uma tem que ter o Zico, outra tem que ter o Gabigol. O terceiro vocês discutem aí. Mas é fato. Sobre Tite, ele disse que se sentiu desrespeitado pelo antigo técnico do Flamengo. Sempre tínhamos a sensação, informação, de que a relação dele com o Tite era péssima. Só que eu acho que o Gabigol contribuiu muito para isso. Gabigol chega num carro de som comemorando o título do Flamengo depois de ficar fora da Copa e puxa corinho xingando o Tite. Realmente fica difícil. Agora, um treinador, quando assume um cargo e tem algum problema pretérito com o jogador, ele tem que zerar a pedra. Eu conheço caso, e não posso dizer pra você os nomes, né? Mas eu conheço caso de gente que virou chefe, gente que não falava com o outro, né? Um cara não falava com o outro. Eu conheço bem a história, tá? No ambiente de trabalho, empresa. Tem nada a ver com clube, mas às vezes tem, né? Relação profissional, sim, né? No fundo, algumas coisas são iguais em tudo que é lugar. O sujeito A não falava com o sujeito B. Eles trabalhavam em equipes separadas, apesar de trabalharem na mesma empresa. Um não falava com o outro. De repente, aconteceu um negócio que um virou chefe do outro. Você sabe o que o chefe fez? Ele chamou o cara para uma mesa e falou, olha só, nós precisamos zerar isso aqui, porque agora eu vou liderar você. Eu sou seu chefe a partir de agora. Então, vamos resolver essa aqui? Vamos resolver daqui pra frente, é daqui pra frente. O pra trás ficou, não vai influenciar nada a nossa relação, o pessoal não pode misturar com o profissional e a vida seguiu. Eu não sei se isso foi feito entre Tite e Gabigol, me parece que não. Deveria ter sido feito. Pelo Tite. É o líder quem tem que procurar resolver esse tipo de situação. Tem alguma coisa mal contada entre nós, irmão? Vou precisar de você.
O que você pensa, né? Pô, eu não falo com o cara, eu não vou muito com a cara dele, mas eu preciso dele, ele tá no elenco. Vai que o Pedro machuca, meu reserva é ele. Pois é, aconteceu, o Pedro machucou, e aí? E a relação entre os dois não existia. Então o Tite cometeu um erro. Tite foi um técnico, tô me baseando pelo que o Gabigol disse, tá? A gente não tem versão do Tite até agora. O Tite sempre foi um técnico considerado paizão, sabe? Pegava o cara, beijava, pegava no rosto, conversava no pé do vidro e tal. Poxa, os caras adoram o Tite, pô, que legal. Essa imagem de 2022 pra cá está arranhada. Essa imagem depois do episódio pós-jogo contra a Croácia, todo mundo chorando no campo e o Tite indo pro vestiário, não exercendo o papel de líder, de consolar os caras, de pegar e falar, pô, tamo junto, vamos chorar junto aqui, me dá um abraço, irmão. Somado com esse episódio do Gabigol, somado com a história do Léo Ortiz, que pegou muito mal internamente. Foi muito feio o que o Tite fez publicamente com o Léo Ortiz. Muito feio. Colocar na conta do jogador para tirar o corpo fora de uma decisão que ele tomou, que ele bancou, e colocar na conta de um cara que falou um negócio, pô, esporadicamente, en passant, muito feio. Então o Tite sai muito pequeno do ano de 2024 como treinador, muito. Eu acho que todo profissional está sujeito a erros, né? Eu posso cometer os meus aqui, e quando a gente comete, a gente tem que parar e avaliar, ver se, caramba, né? Pô, por que eu não percebi onde é que a gente errou? O Tite precisa fazer esse movimento, urgentemente, porque é a carreira dele que está em jogo. E sobre a diretoria do Flamengo, o que está dizendo o Gabigol é que, puxa vida, conversei com os caras, acertamos uma renovação, apertamos as mãos e tal, e aí depois não honraram aquilo que prometeram pra mim. É difícil. O Gabigol fala, olha só, conversei com a diretoria, apertaram a minha mão, apertaram a mão do meu pai, apertaram a mão da minha mãe, e aí depois aconteceram coisas que eu não gostei. Fiquei sabendo de coisas por podcasts. O que ele estava dizendo com isso? Estava falando sobre entrevistas de dirigentes em podcasts, falando sobre a renovação dele e tal, não sei o quê. Ah, eu falei com o Marcos Braz para ficar 2, 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo. O que ele quer dizer com isso? Por mim, entre eu e Marcos Braz, a coisa estava andando, mas o negócio foi em cima. O Landim, pelo visto, vetou. É a leitura que eu faço. Realmente é muito complicado. Imagina a situação, você está negociando com alguém que é diretor, que tem um cargo, aí o cara, ó... te ofereço tanto, topa? Pô, topo, fechou, toma a palavrada, agora vamos cuidar da assinatura. Aí na hora de assinar, não, veja bem, não é mais aquilo que alguém lá de cima falou que... peraí, desculpa, aí realmente fica muito difícil. Se foi isso que aconteceu e com a palavra está a diretoria do Flamengo, se foi isso que aconteceu, foi muito ruim. Eles ficarão lembrados como os caras que... não sei se propiciaram a saída do Gabigol, mas participaram dessa saída do Gabigol. Agora, para ser justo, se eu acho que o Gabigol há 20 meses não rende, eu não posso dizer que a culpa dele estar saindo do Flamengo é só da diretoria e a culpa dele não ter jogado era só do Tite. Ele também deu margem para isso. Quando um jogador do nível do Gabigol, do salário do Gabigol há 20 meses joga mal, o clube já fala, já não sei se eu quero continuar. O treinador, por mais que goste ou não goste dele, fala, sabe... Então dizer que o Gabigol só não entrou mais vezes em campo com o Tite por culpa do Tite, calma, por culpa também do Gabigol. Que não desempenhou, que não aproveitou as chances que teve com o Tite muitas vezes. Ele não teve muitas chances, algumas ele teve. E ele não rendeu. Ele rendeu mais com o Felipe Luiz, é verdade. Aí tem um pouco do Tite, mas dizer que o jogador não tem nada a ver com isso? Tirar totalmente o Gabigol, tratar totalmente o Gabigol como um santo nessa história... Pô, parece que o Gabigol tava voando e o Tite brecou o cara. Por birra, ele prejudicou o time tirando um cara que tava voando. Pera lá. Não foi exatamente isso que aconteceu. Ok? É o que eu penso. E fala-se de Gabigol no Cruzeiro. Vamos ver se a coisa se confirma. Ontem à noite na Rádio Itatiaia, o Alexandre Matos, num contato com não sei se foi com o João Vitor Xavier, com um dos colegas lá da Itatiaia, disse que, olha, ainda não tá certo. Mas parece que a coisa está encaminhando, segundo a informação de ontem à noite da TV Globo. Parabéns ao Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil. E eu agora viro a página para o Clube Atlético Mineiro. O que foi o jogo do Galo, o que foi o desempenho do Galo ontem no Maracanã, na Arena MRV. No Maracanã o Atlético não jogou. O Atlético pagou o preço nessa decisão,
pela péssima postura, pelo péssimo comportamento do time, pela péssima marcação, pelo latifúndio de espaços que deu ao Flamengo no primeiro jogo, pela apatia, pela letargia. Não pode jogar uma final de campeonato como o Atlético jogou no Maracanã. Pagou o preço. O Atlético já voltaria derrotado, não fosse o gol do Kardec, né? O normal, o correto, pelo que se viu no primeiro jogo, era o Atlético já voltar sem o título, sem qualquer possibilidade de título para casa. Ontem o Atlético foi um time que atacou, a postura foi completamente diferente. O Atlético tomou a iniciativa, teve mais presença no ataque, finalizou quase 20 vezes. O Hulk colocando o Rossi para trabalhar no primeiro tempo. O Hulk mal apareceu no primeiro jogo. No primeiro jogo ele finaliza uma bola no início do jogo e acabou o Hulk no jogo. Ontem não. Só que o gol não saía. O Scarpa não jogou no nível que se esperava. O Arana um pouco melhor do que no Maracanã, mas no todo da final não foi uma grande atuação do Arana. O Paulinho não foi o companheiro que o Hulk precisava. Então, coletivamente ontem, taticamente, o Atlético foi ganhando mais duelos no campo do Flamengo, né? Taticamente, o Atlético foi melhor do que foi no Maracanã. Mas eu acho que individualmente faltou muito ao Atlético nessa decisão. Dos seus jogadores mais capazes, faltou. Ontem, a defesa do Atlético se comportou em alguns momentos bem, Batalha em alguns momentos bem, Alonso ajudando na construção, o Lianco ganhando vários duelos do Michael, mas no segundo tempo, o time acabou ficando mais exposto, o Saravia teve que entrar porque o Lianco já tinha a questão do cartão amarelo que tomou no primeiro tempo. O time fica mais aberto, fica mais exposto, fica mais vulnerável e poderia ter tomado 3-4 ontem do Flamengo no segundo tempo, não fosse o Everson. E o problema é que você fica mais vulnerável, você dá mais espaços ao adversário, você tá correndo risco, mas pelo menos você tá bombardeando o gol adversário. Não foi o caso. O Atlético foi tentando bolas pelo alto, alguns chuveirinhos, a defesa do Flamengo cortando praticamente todos. E aí, numa dessas bolas levantadas para a área, o Kardec perde um gol inacreditável na pequena área. Se o Kardec desse uma canelada na bola, uma joelhada na bola, ele estava embaixo do travessão praticamente, aquela bola ele iria entrar. Ele fura, sai o contra-ataque, o Galo todo espaçado, toma um gol do Plata por cobertura. Só que o Atlético competiu. O Atlético perdeu para um time que no todo foi melhor do que ele, um time cujas individualidades apareceram mais, um time que foi mais equilibrado do que ele. Faltou poder de fogo ao Atlético. E isso é uma preocupação porque o Atlético vai precisar ter poder de fogo contra o Botafogo. Não vai precisar só se defender na final da Libertadores, porque o Botafogo vai atacar. Existe uma chance razoável do Botafogo marcar um gol e o Atlético vai precisar que os seus homens de frente marquem também. E se os homens de frente daqui a 20 dias tiverem o desempenho que tiveram no todo dessa decisão, um desempenho muito decepcionante, o Atlético terá problemas para ser campeão da Libertadores. Então, o Atlético competiu, o Atlético fez o que pôde, mas foi insuficiente. Fez o que pôde no segundo jogo. Pagou o preço por não competir no primeiro jogo. A final da Libertadores é um jogo só, mas se o Atlético tomar a decisão de competir só no segundo tempo, ele pode ir pro intervalo sem o título da Libertadores. Ele pode ir no intervalo tomando a sacolada do Botafogo. Então ele vai ter que competir. A postura não pode ser. É inaceitável um clube como o Atlético competir do jeito que competiu no Maracanã, ou não competir, ou abrir mão de competir, abdicar de competir, como o Atlético fez no primeiro jogo no Maracanã. Pagou o preço. Preço muito duro. O Atlético foi um time que mostrou um nível de concentração muito baixo no Maracanã. Talvez como efeito de 5 dias antes, ter competido num nível extremo de concentração, de acerto, de erro zero. Tem que ter esse espírito. Até porque, vamos combinar, o Atlético só tem as Copas. Se tem jogos pro Atlético andar até o fim do ano, são os jogos. O jogo contra o Inter, que ele perdeu em casa, o jogo com o Flamengo no meio de semana, o jogo com o Botafogo dia 20, o jogo com o Atlético Paranaense. Esses aí o Atlético pode se dar ao luxo de, vá, largamos. Na final da Copa do Brasil não pode. Eu quero falar sobre os episódios da Arena MRV de ontem, para fechar o vídeo. E aí eu vou fazer uma nota pessoal aqui. Não sei se todo mundo sabe, alguns sabem. Eu tenho um enorme carinho pelo Clube Atlético Mineiro. Uma enorme simpatia pelo Atlético Mineiro. Muitas das minhas simpatias /torcidas por clube surgiram pelo rádio. O rádio foi um grande companheiro da minha infância, adolescência. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era ouvir rádio. E isso foi muito importante para a minha vida, não só para os clubes que eu escolhi torcer, gostar, ter simpatia. Isso foi muito importante para a minha formação como homem. Como, sabe assim, referências, desenvolvimento
verbal, desenvolvimento intelectual. O rádio foi uma das grandes responsáveis. O rádio foi uma faculdade para mim, para minha vida, né? Os locutores, comunicadores, comentaristas, analistas, narradores, o rádio me formou. Uma boa, significativa parte da minha formação como homem, como profissional, veio do rádio. E o rádio me fez conhecer o Atlético Mineiro através do Vili Gonzer, que era o narrador do Galo na Itatiaia antes do Caixa, né? Hoje é o Mário Henrique, lá na Itatiaia, que tem esse posto de narrador principal do Atlético. E o Vili foi o cara que me fez ter uma conexão com o Atlético Mineiro, né? Através da Rádio Itatiaia, dos gols, né? Quando eu comecei a ouvir no site da Itatiaia, ali já dos anos 2000, quando eu comecei a ter meu primeiro contato com a internet e tal, ouvindo o Vili, entendendo. Então, eu criei um carinho grande, sem ser mineiro, sem ir a BH, pode ser pelas cores do clube, pode ser pelo fato de ser alvinegro, enfim, eu criei um grande carinho pelo Galo, fui criando identificação, fui entendendo a história do Galo, fui entendendo quantas coisas do Atlético são mais sofridas, né? O Atlético é um clube muito popular, muito sofrido e tal, e bateu uma sintonia, eu tenho essa sintonia, eu tenho esse gosto pelo Atlético Mineiro. E como um cara que aqui gosta muito do clube, eu fiquei triste ontem, eu voltei para casa ontem chateado com as coisas que vi na Arena MRV, porque uma instituição dessa grandeza, uma instituição que vive o seu melhor momento na história, acho que a gente pode dizer isso, né? Essa última década do Galo, ou esses últimos 15 anos, né? Porque a gente não pode deixar fora o 2013, que foi o ano do título da Libertadores, 2012, quando ele brigou pelo Brasileiro, e outros anos muito bons. Esses últimos 15 anos são os melhores anos da vida do Galo. O Galo ganhou uma Libertadores, o Galo ganhou o Brasileiro, o Galo ganhou, depois de 71, né, finalmente ganhou um outro brasileiro, o Galo ganhou a Copa do Brasil, acabou de chegar em outra final de Copa do Brasil, acabou de chegar em outra final da Libertadores, construiu sua arena. É um novo momento. É um momento de crescimento. Desde que eu me entendo por gente e assisto futebol, é o momento de maior crescimento do Clube Atlético Mineiro. E um clube que chegou nesse patamar e que ainda pode alcançar o patamar mais alto do que esse, não pode se dar o direito de passar o vexame que passou ontem. Eu não tô falando do campo. O Atlético não passou um vexame na final pro Flamengo. Mas ele perdeu de 4-1 no agregado. É um resultado duro. Mas não foi o vexame. Ele competiu no segundo jogo, no primeiro não. Ele competiu no segundo jogo, ele lutou, ele teve chances, ele perdeu pro adversário muito qualificado. Show, é do jogo. Até aí não foi vexame. O Atlético não passou vergonha em campo. O Atlético não deu pontapé, o Atlético não fez antijogo, o Atlético, depois que viu que perdeu o jogo, não saiu quebrando os caras do Flamengo. Não, jogando sujo. O Atlético não fez isso. O Atlético não passou vexame nas 4 linhas, ele passou do lado de fora. Isso é muito sério. As cenas que alguns torcedores protagonizaram... Primeiro vamos começar com o pós-jogo, com o pré-jogo. Vamos começar com o antes. Mas a Arena MRV é um estádio novo. Foi inaugurado em agosto do ano passado, aquele jogo com o Santos. Pô, você tem que entender que, caramba, né? O Atlético está entendendo a operação do novo estádio. Nada justifica as cenas que nós vimos ontem. Nada justifica o nível de desorganização que o Atlético mostrou ontem desde o acesso da torcida ao estádio. Nada. Aliás, nós temos uma enorme dificuldade no Brasil de fazer um controle a alguns metros ou quilômetros do estádio, principalmente em grandes jogos, principalmente em decisões, um controle que impeça que pessoas sem ingresso cheguem ao portão do estádio, porque essas pessoas vão forçar uma invasão. E ontem teve gente entrando sem ingresso e gente com ingresso ficando do lado de fora. Isso é erro da organização do jogo. Não dá para normalizar um negócio como esse. Não dá para normalizar a quantidade de bombas que entraram ontem na Arena MRV. E não é só na Arena MRV, não. É em Itaquera, é na Vila Belmiro, sei lá, posso citar vários estádios aqui. Vários exemplos. No Brasil inteiro a gente costuma ver isso acontecer. É uma facilidade com a qual entram coisas que não eram para entrar dentro do estádio de futebol. Bomba para tudo que é lugar. Uma festa, beleza. Aí com a palavra Polícia Militar de Minas Gerais, aí com a palavra os organizadores do jogo, aí com a palavra o Clube Atlético Mineiro, aí com a palavra Arena MRV, todo mundo. Todo mundo tem responsabilidade pelas coisas que ocorreram ontem. E aí não podemos deixar de falar do comportamento pífio de parte da torcida do Atlético. Nós estamos chegando num momento em que ninguém aceita perder mais do Brasil. Não, na minha casa ninguém comemora. Aqui não. Aqui não! Aí o cara ainda bate do peito do Machado. Aqui quem manda sou eu, quem comemora sou eu. Irmão, faz o seguinte, larga o futebol. Porque o futebol, ele tem 3 resultados possíveis, vitória, empate e derrota. Se você não sabe conviver com isso, o que você tá fazendo no futebol, irmão? Você só quer ganhar? É impossível. É impossível.
Se pra você só importa a vitória, você não sabe, você só sabe conviver com a vitória. É muito gostoso, ganhar é muito bom. Sacanear o rival, fazer meme, provocar, zoar, debochar, levantar a taça, gritar, é campeão, lindo, maravilhoso. Mas perder você não sabe. Perder pra você não faz parte. Perder você faz o quê? Você dá porrada dos outros. Você tira a vida dos outros. Você bota a vida dos outros em risco. Você joga bomba. Você arremessa a cadeira. Você tenta invadir o campo. Você joga grade em cima de stewards. Você quer entrar pra bater em jogador. Você joga bomba em jogador. Que parada é essa, amigão? Você tá doente. Você que se comporta desse jeito, que enxerga o futebol desse jeito, que pensa desse jeito, não deveria estar convivendo em sociedade. Porque você, com esse pensamento animalesco, senta do lado de uma criança no estádio. Você com esse pensamento idiota, imbecil, e eu não tô falando só para atleticano não, porque esse tipo de torcedor imbecil, intolerante, existe em todas as torcidas do Brasil. Todas. Ah, no meu não tem. Então se você é esse imbecil estúpido, você não deveria estar no estádio de futebol. Eu não quero ficar perto de você. Eu tenho nojo de você. Eu tenho horror à sua presença. Eu tenho horror à sua existência no estádio de futebol. Você não pode dividir o mesmo espaço que eu. Eu não posso levar minha filha no estádio e estar sujeito a cruzar com um idiota como você. Só que eu não tenho instrumento para proibir a sua presença no estádio. Quem tem são as autoridades. Quem tem é o Estado brasileiro. Quem tem são os legisladores. Quem tem são os órgãos de segurança que não fazem nada. Que estão pouco se lixando. Você sabe o que aconteceu ontem de manhã? Em Belo Horizonte? Tinha uma menina andando com o agasalho da Galocura, de uma organizada do Atlético. Ela estava andando sozinha em Belo Horizonte. Vem um grupo de meninas também. Meninas! Pelo amor de Deus, gente. Meninas. Da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro. Pegaram a menina, espancaram a menina, roubaram a menina, tiraram o agasalho dela e depois postaram foto comemorando com um agasalho de escudo. Eu não posso achar normal um negócio desse, porque, é futebol. Eu não posso achar normal eu ter que dividir na arquibancada espaço com troglodita, porra. Com selvagem, com bárbaro. E são meninas, hein? São meninas. Infelizmente também temos mulheres que se enfiam nisso aí. Infelizmente. São meninas. Meninas, meninos, homens, pais de família. Vários vídeos ontem. Gente jogando coisa em fotógrafo. Gente intimidando jornalista. Uma repórter lá, cara, trabalhando. E o cara com o boné. Machão você, né? Machão. Pega o boné e baixa assim pra não mostrar o rosto. Mostra o rosto, machão. Você não é o brabo. Você não é o Zica? Você não chega lá e intimida a moça e diz, eu vou te pegar, vai tomar naquele lugar. A moça não te fez nada, ela só tá trabalhando. Mas é porque você não pode perder um tiro. O bibelô, né? Essa figura doce, o alecrim dourado, ele não pode perder uma final, coitadinho. Se ele perder a final, deixa ele extravasar, deixa ele mandar todo mundo pra aquele lugar, deixa ele ameaçar todo mundo, deixa ele bater todo mundo. Puxa vida, ele tá de cabeça quente, o bibelô dourado, ele não pode te perder uma final de campeonato. Vai pro inferno, irmão. Vai pro inferno. Tão machão que nem tirou o boné da cara. Tira o boné, mostra quem você é. Mostra com orgulho pra sua família quem você é. O animal que você é dentro do estádio, mostra. É bonito. Estufa o peito, sou eu mesmo. Que com as consequências depois. Você não é o brabo? Tá cheio de brabão no estádio. Só que o brabão sabe... A Arena MRV tem 800 câmeras. Outro dia estavam aí se vangloriando, os donos do estádio, a empresa que presta serviço, somos o estádio mais tecnológico do Brasil. Usa o raio da tecnologia para identificar esses caras. Se não tem instrumento para prender, infelizmente, porque as leis do Brasil são frouxas demais, isso aqui é um país de cagão. Isso aqui é um país de cagão. Isso aqui é um país onde quem grita mais chora menos. Isso aqui é um país em que as conexões contam muito, tanto que as organizadas fazem o que querem, não é verdade? Isso aqui é o império do desmando, do bunda lelê, da zona. Então, já que as leis não vão fazer nada, você acha que as meninas que foram ontem lá, que bateram na atleticana lá da Galocura, você acha que elas vão... Tá todo mundo liberado aí daqui a pouco. E é a mesma coisa, aí vão fazer de novo, o delegado já conhece, o delegado falou, você por aqui de novo, quer um cafezinho? Né? Tipo a juíza outro dia na audiência de custódia fez, poxa, o senhor tá com frio, rapaz, puxa vida, desliga o ar-condicionado, traz um cafezinho pra ele, traz um edredom pra ele, o senhor quer alguma coisa? O senhor quer uma massagem nos pés? O senhor quer uma massagem, né, uma massagem tântrica, de repente, pro senhor? É assim que a gente trata criminoso no Brasil, cara. É assim, eles continuam. E aí eu tenho que pegar minha filha, levá-la pro estádio e sentar do lado de um troglodita desse. Porque os clubes não fazem nada pra punir, porque as leis não punem esse cara, e eles têm vida facilitada no estádio. Eles vão, eu não. Eles não pensam duas vezes antes de ir.
Eu tenho que pensar 10 vezes, eu posso levar minha filha? Não posso? Eu vou, eu não vou? Pode estourar uma bomba em mim, pode ir um sinalizador na minha cara. Mas eles não, eles estão de boa. Porque eles vão fazer de novo. Vários dos caras que fizeram o que fizeram ontem na Arena MRV, não duvide se daqui a 20 dias eles fizerem a mesma coisa na Argentina se o Galo perder, porque os Alecrim Dourados não podem perder. E aí, pra fechar, o papelão ao qual submeteram o Atlético Mineiro. Cereja do bolo. Acabou o jogo. O Flamengo vai fazer a festa do campo. Volta Olímpica, entrega da taça, volta Olímpica. Entrega da taça, das medalhas. Alguém tomou a iniciativa de pegar o hino do Atlético, aquela versão rock and roll da Placar, belíssima inclusive, pegar o hino do Atlético e ficar tocando em looping, em volume alto, e quando o Flamengo foi receber a taça, aumentaram o volume, porque, puxa vida, no meu estádio não. No meu estádio a torcida do Flamengo não pode cantar, comemorar. Não, aqui na minha casa não. Esse é o mesmo princípio usado pelos caras que tentaram jogar bomba do campo e invadir o campo. Vejam, vem de cima. Se o dirigente se comporta com pequenez, se o administrador do estádio se comporta com pequenez, o torcedor vai pro mesmo caminho, ora bola. Você acha o quê? É surpreendente? Nossa, que surpresa o que aconteceu ontem. Ah, mas o Gabigol provocou, então isso te dá direito a jogar bomba. É isso que vocês vão dizer. Vão argumentar. Pode olhar nos comentários que vai aparecer alguém. Ah, mas o Gabigol provocou depois do gol, ele não era pra estar ali, ele ficou... Entendi. Provocou, você responde com bomba. O Alecrim Dourado não pode ser provocado, então ele tem que jogar bomba nos outros. Gente, isso passou do limite há muito tempo. Aí, pra piorar... Gente, assim... As entidades precisam fazer alguma coisa. O presidente da CBF estava lá ontem. Senhor Edinaldo, o senhor está muito preocupado aí em mudar o estatuto, se perpetuar no cargo até 2034. O senhor tinha que ser o primeiro, ontem mesmo. Se o senhor é brabo, se o senhor é um presidente com mínimo de postura, de envergadura para estar onde está, porque o senhor não tem envergadura para estar onde está, me desculpe, estou analisando profissionalmente, tá? Profissionalmente, a sua postura profissional, porque o senhor realmente é muito rigoroso com aquilo que falam sobre o senhor. Se o senhor tivesse coragem ontem... Se o senhor fosse um presidente firme, o senhor chegaria ontem, saindo da premiação, entregou a taça pro Flamengo, ia lá na zona mista, chamava todo mundo e falava, olha só, isso que aconteceu hoje aqui é um absurdo, isso aqui não pode acontecer, um clube como o Atlético Mineiro não pode colocar os seus torcedores em risco com a desorganização da entrada, um clube como o Atlético Mineiro não pode ser tão... As pessoas, o Atlético é gigantesco, mas as pessoas que comandam o clube não podem ser tão pequenas, são pessoas muito menores do que o Atlético, atrapalhando a premiação, colocando o hino em looping. Isso aqui a gente não pode permitir e isso daqui pra frente não vai acontecer mais. Clube que se comportar dessa forma, impedindo, atrapalhando a festa do adversário no seu estádio, vai ser punido pela CBF. Isso aqui foi a última vez que aconteceu. Aí eu diria, porra, temos um presidente. Beleza, agora sim. Mas ele não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado em garantir o voto da Federação Mineira. Pra se reeleger em 26, depois se reeleger em 30 e ficar até 34. É isso que preocupa o presidente da CBF. Os movimentos públicos que ele faz são só nesse sentido. Em garantir que o estadual não perca nenhuma data. Vamos empurrar um campeonato de 4 meses em 2. Mas vamos manter as datas dos meus queridos presidentes de federação. É com isso que ele está preocupado. E aí nós vamos ficar onde estamos. O que o Atlético Mineiro fez ontem é que algumas pessoas que ou vestem a camisa do Atlético por simpatia ou representam a instituição, algumas, não foram todas ainda bem, que a massa é muito maior do que isso, que algumas pessoas que são ligadas ao Atlético Mineiro de alguma forma fizeram ontem é patético, é ridículo, é de me envergonhar. Eu, como alguém que tem tanto carinho pelo Atlético Mineiro, eu me envergonhei com as coisas que vi ontem. Eu vim pra casa triste com o que vi ontem. Isso é muito pior do que o resultado de campo. Isso é uma derrota muito maior do que a derrota em campo. A derrota em campo foi normal. O que aconteceu fora do campo não foi normal. Não pode ser banalizado, em hipótese alguma. Isso não é Atlético Mineiro, ok? Isso não é Galo. O que aconteceu ontem não pode ser Atlético Mineiro. Que isso fique bem claro. Que os bons atleticanos repudiem isso com muita força. E que a diretoria do Atlético se comporte de uma maneira maior, com muito mais grandeza e altivez daqui pra frente. Ganhar é muito bom, mas tem que saber perder também. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana pra todo mundo, juízo e tchau.